Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, que fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então veja que o Espírito Santo, além de distribuir os dons como quer, aqui nós encontramos o Espírito Santo impedindo Paulo de entrar em uma cidade e outra cidade. O Espírito Santo simplesmente falou: aqui não. Ele impede. Embora Paulo desejasse, tivesse o desejo, tivesse a vontade e quisesse entrar naquela cidade, o Espírito Santo impede, fala: não, meu amigo, aqui você não vai entrar. O próprio Espírito Santo se torna um impedimento pela própria vontade dele. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem desejos, vontades, intelectos, e ele impede alguém, ele pode impedir algo, ele é o próprio Deus. Além disso, nós vemos que o Espírito Santo ele tem algumas atitudes, algumas características, que podemos dizer assim, que são muito parecidas, aliás, que são exatamente como todo ser humano tem. Volto a citar aquela passagem de Gênesis, quando fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quando o Espírito Santo, ele fala isso, o Pai fala isso com o Espírito Santo, nós recebemos características semelhantes do Espírito Santo. Então nós vamos ver algumas dessas características que eu acho muito bacana. Apocalipse 2:29 diz: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, a primeira coisa que eu vejo aqui, ele fala. Isso é uma característica de alguém que está vivo, que tem capacidade para poder falar, para poder se comunicar. O Espírito Santo se comunica, fala com a igreja, fala com aqueles que vão herdar a vida eterna. O Espírito Santo, ele fala. Nós falamos porque o Espírito Santo fala, porque o Pai fala, porque Deus fala. Além de falar, o Espírito Santo, ele também testifica. Olha só, João capítulo 15, versículo 26 diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então o Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha, ele fala sobre, ele testemunhou e testemunha até hoje a respeito de Jesus. Faz quase 2000 anos, aproximadamente 2000 anos que Jesus Cristo viveu aqui nesse mundo. Ele viveu até seus 30 anos, iniciou seu ministério, com 33 anos ele morreu. Diz a Bíblia que ficou morto durante 3 dias, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, andou mais 40 dias sobre a terra, depois foi aos céus e foi visto depois da sua ressurreição por mais ou menos 430 pessoas. E depois, posteriormente, por Paulo. E ponto. Nós não vimos mais. Ninguém mais viu o Senhor Jesus. Inclusive, quando ele ressuscita, o Tomé ele fala: de maneira nenhuma eu irei crer se não tocar nas suas feridas, se eu não ver com os meus olhos e não tocar. E Jesus Cristo aparece a ele e fala: toca aqui, sente o meu lado. E aí Jesus Cristo fala: benditos que não viram e creram. Agora, se Tomé, que andou com Jesus, teve essa dificuldade de acreditar na ressurreição, quanto mais teríamos nós que não andamos com Jesus. Porém,
Nós cremos que o Senhor ressuscitou, nós cremos nos seus milagres, nós cremos que Ele foi ao céu, nós cremos que Ele derramou o dom do Espírito Santo. Como? Porque o Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós sobre Jesus. Quando vier o conselheiro quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte de meu Pai, o Espírito de verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Nós cremos nisso porque o Espírito Santo testemunha ao respeito de Jesus no nosso coração. Nós não andamos com Paulo, com Pedro, com João, nós não andamos com Tiago, nós não andamos com os discípulos, nós nem vivemos na época próxima a Jesus, mas nós cremos porque o próprio Espírito Santo nos faz acreditar, testifica dentro de nós a respeito da ressurreição, da vida e dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Além de testificar a respeito de Jesus, o Espírito Santo, ele guia a igreja. Olha só, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele guia todos que são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das características para que uma pessoa se torne realmente filho de Deus é ser guiado pelo Espírito, ok? Nós podemos tomar decisões na nossa vida, nós podemos até dirigir a nossa vida, mas quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós fazemos planos, mas é o Senhor quem guia. A última palavra é de Deus. É Deus quem define o trajeto, é Deus que mostra o caminho que nós temos que seguir. E como que Deus mostra isso? Através do Espírito Santo. Agora, se você parar para pensar, você vai lembrar quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem que cobria aquele povo e durante a noite tinha uma coluna de fogo. Tanto a nuvem como essa coluna de fogo, elas representavam o próprio Espírito Santo, fazendo o quê? Guiando essas pessoas, o povo de Deus, o caminho que eles deviam ir. A Bíblia fala que nunca se apartou deles a nuvem de dia e a coluna de noite. E aquela nuvem, aquela coluna, quando ela se movia, fosse dia ou fosse noite, o povo juntava o acampamento e seguia. Não tinha conversa. A nuvem se moveu, a coluna se moveu, o povo seguia aquela nuvem, porque aquela nuvem guiava o povo. Foi aquela nuvem que guiou o povo até o Mar Vermelho, aonde o povo vai atravessar e vai ver um dos grandes milagres, se não o maior milagre do Antigo Testamento, a abertura do Mar Vermelho. Essa mesma nuvem se retirou da frente do povo de Israel e se colocou atrás, impedindo que os egípcios alcançassem os filhos de Israel, enquanto esses estavam chegando, estavam aguardando o mar ser aberto. Então o Espírito Santo, ele guia a igreja. É importantíssimo eu entender que o Espírito Santo, ele guia-me. Ele me mostra o caminho que eu devo andar, ele me mostra o caminho que eu devo seguir. Sem o Espírito Santo, eu não sou capaz de chegar a lugar algum. Eu não sou capaz de chegar em ponto nenhum. O Espírito Santo quem guia a igreja. Então, nós temos que entender, o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é aquele que te leva para os caminhos, ele é aquele que te leva a caminhar com o Senhor. Além de guiar a sua igreja, o Espírito Santo, ele também ensina. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, o Espírito Santo é quem ensina, olha só, mas com palavras ensinadas pelo Espírito.
É o Espírito Santo que ensina a sua igreja, que ensina o seu povo. É o Espírito Santo que ensina o povo de Deus a caminhar com Deus. Jesus Cristo falou: olha, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, falando para os discípulos, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, quando vier o outro Consolador, ele vos fará lembrar todas as coisas, ele vos ensinará todas as coisas. Jesus Cristo, ele mostra que quando o Espírito Santo viesse, quando ele fosse enviado, o Espírito Santo, nós iríamos ser ensinados por ele e nós iríamos aprender dele. Paulo está falando que o Espírito Santo ensina, e ele interpreta as verdades espirituais para os que são espirituais, ou seja, as verdades de Deus que são espirituais e que nós não podemos entender por sermos humanos, por sermos carnes. O Espírito Santo interpreta isso para que nós venhamos entender essa verdade e assim crescer espiritualmente. Olha só, João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, Jesus está falando, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo faz lembrar, o Espírito Santo aconselha. Quando vier o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo. Somente aquele que é superior tem a capacidade de aconselhar alguém da melhor forma, tem a capacidade de aconselhar alguém da maneira mais correta. Só alguém que tem uma capacidade maior, que tem um conhecimento mais claro da situação, pode aconselhar alguém, porque normalmente quem precisa de conselho é quando alguém está com dúvida, e o conselho ele vem para nos abrir a mente, nos fazer pensar naquilo que nós precisamos realmente pensar, entender aquilo que nós precisamos realmente entender. Então, o Espírito Santo, ele é quem aconselha a igreja, quem ensina e quem faz com que a igreja, que somos nós, lembremos das verdades que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.